Ministério Apostólico de Ebenezer nasceu, hoje tem 11 anos, né? A igreja tem 11 anos, mas ela nasceu há 20 anos, então tinha 7 anos de convertido. Há 20 anos eu recebi uma direção clara do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, depois de 7 anos de convertido, ele falou, eu te darei um ministério. E ali foi claro, porque ele falou comigo, eu te darei um ministério. E duas coisas que ele falou acerca do ministério. Falou, tem que ter os 5 ministérios. E naquela época eu nem sabia o que eram os 5 Há ministérios. 20 anos atrás, Há 20 anos atrás. porque os 5 ministérios você vai explicar, mas é algo raro 20 anos atrás. Agora Sim, todos, sim, quase todo mundo fala, sim. mas Inclusive eu não encontrava referência. Aonde achar a referência de uma igreja que tinha os 5 e ministérios? qual é os 5 ministérios? Qual é? O que é? Como funciona isso? Eu não sei como funciona. E o Espírito Santo falou, ó, você vai ter que honrar a unção que cada um carrega. Vai ter que honrar isso. E o ministério vai se chamar Ebenezer. Ebenezer é uma junção de duas palavras, né? Even Haezer, que significa pedra de auxílio. O Espírito Santo falou: vocês serão uma pedra de auxílio para muitas pessoas, uma Amém. pedra de testemunho. E ele falou claramente em relação a 5 ministérios, e a partir daquele momento eu comecei a orar, comecei a estudar acerca daquilo, e eu falava para Deus: como que eu vou fazer isso? Nenhuma igreja vão me chamar de herege. Serei perseguido por causa disso. Naquele tempo, e eu lembro que foi passando o tempo, foi passando, e quando chegou próximo de fundar o Ministério Apostólico Ebenezer, eu encontrei o Mevan, do apóstolo Luiz Hermínio. Eu encontrei eles na internet, que eles fluíam nos 5 ministérios, que ele me chamou a atenção. E aí eu me aproximei do ministério, a gente começou a caminhar um pouco junto, comecei a ouvir as ministrações, né? E comecei a entender um pouco mais, mas o Senhor já tinha sentado muita coisa no meu coração. Passei por alguns ministérios antes, né? Uma igreja tradicional, passei pela Assembleia de Deus, quem nunca passou por uma Assembleia de Deus? Passei pela Assembleia de Deus, tive que sair de lá. E por último, eu passei pela Igreja Presbiteriana Renovada. Renovada foi uma casa para mim. Conheci pastores ali que foram diferencial na minha vida, que viraram chaves na minha vida. O pastor João Olímpio, que é meu pastor até hoje, que eu acredito que qualquer problema no coração que eu tiver no meu coração, ele que pastoreia, né, um homem de Deus incrível. Mas todo ministério tem suas dificuldades, né? E aí eu fui um dia visitar uma irmã em Sumaré, que havia mudado para lá. E lá em Sumaré eu vi uma situação deplorável. As irmãs queriam dar auxílio a algumas crianças e o pastor delas falou que não, porque dava muito trabalho aquilo. E falou, não deixou. E quando eu cheguei lá e vi a situação do bairro, do lugar onde eles estavam, e o que elas queriam fazer, o coração que elas estavam, elas falaram: pastor, eu só preciso de um pastor que me abençoe. Se o senhor me abençoar, a gente vai fazer essa obra, esse trabalho. Eu falei: se você só precisa de uma bênção pastoral, filha, tem a minha, porque eu tô vendo a situação. E aí eu lembro que eu voltei para casa, eu e minha esposa, nós voltamos chorando devido à situação do bairro, do lugar onde a gente estava. E eu falei: eu sou muita emoção, né? Minha esposa é razão. E no carro eu falei para Deus: se o senhor falar com a minha esposa, eu venho para cá. A gente faz alguma coisa aqui em Sumaré. E aí ela olhou para mim assim e falou assim: amor, eu não sei como, mas a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Eu não sei como vai fazer. A gente não tem dinheiro, a gente não tem condição, mas a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí eu entendi que aquilo era a resposta. Começamos a trabalhar com as crianças lá. Demos a bênção sobre a vida daquelas 4 irmãs. Começamos a trabalhar com elas começaram a trabalhar com criança e a gente começou a visitar lá. Cada 15 dias nós íamos, fazíamos uma oração, abençoávamos. De 15 crianças, mudou para 40, 60, 80 crianças. E os pais se achegando, houve a necessidade de abrir uma igreja, um ministério. Bom, abriu uma igreja sem placa. Assim. Começamos a nos reunir como um grupo de convívio lá.
Só que houve um tempo que não dava mais. Que igreja que nós somos? Quem que nós somos? Conversei com o meu pastor e problema de um ministério muito grande é a jurisdição, né? Como eu era aqui de Rio Grande, lá é outro campo, enfim. E aí chegou o momento, conversei com o meu pastor, antes do pastor João Olímpio, ele falou: abre teu ministério, filho, que eu vejo isso em você. Falei, e aqui, Rio Grande? Aqui, deixa assim. E aí eu tive alguns problemas, né, em relação ao ministério, porque aí já não dava mais, né? Eu tinha um projeto social chamado Projeto Consolar, tenho ainda, né, em Rio Grande, Projeto Consolar, com várias crianças que não dava mais para parar aquilo. Já tinha uma igreja lá com mais de 50 membros, que também não dava para parar aquilo. E aí nós tivemos um conflito ministerial, infelizmente. Não, comecei a ser questionado, tive que passar lá pelo conselho, né? Por que que eu abri um projeto social? Por que que... Por Enfim, que você está são vários fazendo a obra? porquês, vários É porque está porquês. fazendo, porque está ajudando. Sim, mas É assim, engraçado eu isso. tive um problema, mas carrego essas igrejas no meu coração, Não, amo, sim, mas é a visão, né? tenho um alinhamento com elas, tá bom? E aí nasceu o Ministério Apostólico Ebenezer em Sumaré. Ah, não sabia, pensei que tinha nascido em Rio Grande. Não, nasceu em Sumaré. Mas ó, que coisa interessante, algo que você não planejou abrir uma Não, igreja em Sumaré. não. Não Foi, foi não planejado, foi nasceu. planejado, foi Deus que Nasceu. foi conduzindo. E o Ministério Apostólico Ebenezer não nasceu antes porque eu não tinha sido ainda separado para o ministério. Então não tinha como eu, sem alguém pôr as mãos, sem alguém me abençoar, como é que eu vou abrir uma igreja sem. Não, eu falei, Deus, eu espero, eu vou entender que é o momento quando o Senhor me separar para a obra e quando as coisas fluírem da forma correta. E foi o que aconteceu. Tem a igreja Foi o que lá em aconteceu. Sumaré ainda, Infelizmente não. Infelizmente não. por causa da pandemia? Temos uma aliança, não. Lá, é, devido à distância, e eu tenho uma igreja em Rio Grande e outra em Sumaré, eu não podia estar lá sempre. Então chegavam os pastores no ministério, de começo era só alegria, de começo era amizade, mas depois que eles viam o ministério crescer, eles iam lá e Dividia. dividiam a igreja, queriam a igreja para si. Então sofreu uma, duas, três, quatro vezes, e aí Ainda porque você não estava lá eu tomei a decisão de fechar e pedir para que os irmãos fossem congregar em outro ministério. Coisa rara acontecer isso, divisão de igreja. Raríssimo, Raríssimo raríssimo, de pastor raríssimo. chegar e ver lá tudo prontinho, pessoas, principalmente as pessoas, né? Nem questão da estrutura, que às vezes sai só levando as pessoas, mas o que é difícil é conquistar pessoas para o Sim, reino, né? sim. Pegar a pessoa assim é fácil, É. mas já não começa certo, né? Não, Já não não. começa certo. Tudo que você planta, Você colhe, você colhe, não tem jeito. é Não verdade. tem jeito.